Deixa eu dizer para você que existe sim um Ozempic natural, que faz o efeito muito semelhante ao do Ozempic, que você gasta lá quase R$ 1.000 para comprar ele, certo? E ao contrário do Ozempic mesmo, a droga, o medicamento, os suplementos naturais que têm esse efeito semelhante ao do Ozempic não vão lhe dar reações adversas, como a medicação dá. Mas primeiro vamos falar qual é a ação desse Ozempic, por que ele é tão utilizado no processo de emagrecimento. Na verdade, ele foi feito para quem tem diabetes. Ele é um agonista do receptor de GLP-1 e, por consequência, vai controlar níveis de glicose, vai controlar níveis de insulina, vai retardar o esvaziamento gástrico e vai dar mais saciedade. Mas existem suplementos naturais, fibras ou compostos bioativos que também fazem um efeito muito semelhante, um valor muito mais acessível. Então vamos falar de glucomanano, quitosana, vamos falar de extrato de chá verde, vamos falar de extrato de feijão branco e vamos falar de psyllium. Vou falar de cada um, a ação de cada um, a dosagem ideal que você precisa suplementar para cada um, certo? Mas, antes de falar de cada um e dizer como eles agem de modo praticamente perfeito para quem quer emagrecer, percebam que eles são suplementos. É uma suplementação. Se o básico não vier sendo bem feito, não vai ajudar tanto assim não, certo? Então, arruma ali a casa, o basicão, e depois você passa para esse outro nível. Então vamos começar aqui falando sobre glucomanano. Por que a gente vai começar por ele? Porque ele é o mais estudado. Vai ter vários e vários artigos que vão falar da ação dele, que por consequência vai favorecer muito o emagrecimento. Essa revisão sistemática de meta-análise vai falar de todos esses compostos, suplementos que eu vou citar aqui nesse vídeo, certo? E também eles falam lá que dentre esses, o que causou maior perda de peso corporal foram aqueles que suplementaram com glucomanano, que é uma fibra solúvel. E ela tem uma função de formar um gel ali no estômago em contato com a água. Então, uma observação: toda e qualquer fibra precisa ser acompanhada de uma ingestão maior de água. Entende que uma coisa está levando a outra, que está auxiliando no seu processo de aderir a uma vida mais saudável. Então, o glucomanano, ele vai formar esse gel. Esse gel vai ocupar um espaço que poderia ser ocupado por um alimento e suas calorias, respectivamente. E daí, essa redução do espaço para o alimento vai lhe dar maior saciedade. Ou seja, você vai reduzir a ingestão calórica. Porque aquela fibra, aquele gel ocupou um volume ali que não vai ter calorias nenhuma e que poderia ter sido utilizado por algum alimento rico em calorias. Então, ele tem esse efeito, certo? Uma observação que eu tenho que falar, até porque, como doutor em nutrição, e foi muito nessa área, a minha linha de pesquisa, que é nas gestantes, as gestantes têm que evitar. Porque existem algumas vitaminas que a gente chama de vitaminas lipossolúveis, que são importantíssimas na formação ali do bebê. Então, vitamina A, vitamina K, vitamina D e vitamina E, todas essas vitaminas, elas podem ser eliminadas por um aumento de ingestão de fibras. Por mais que as fibras tragam uma regulação ali no trânsito intestinal, tragam um controle de colesterol, controle de glicemia, mas o seu excesso pode trazer também um déficit nessas vitaminas. Pode também trazer um déficit em alguns minerais. Rafael, e qual é a dosagem ideal de glucomanano ali ao longo do dia? De 2 a 4 gramas, de 2 a 3 vezes por dia, certo? Se você fizer isso ali ao longo de 4 semanas, dá um mês, você já vai ter uma redução considerável no seu peso corporal. Porque a saciedade por meio das fibras não é tão rápida como uma ação medicamentosa, mas chega a ser rápida sim, ok? Um outro que faz o mesmo efeito, e daí eu nem preciso me delongar nele, é o psyllium. Também forma gel, também absorve água. E daí vai trazer maior saciedade, vai trazer um controle além na ingestão calórica, certo? E a dosagem do psyllium é de 5 a 10 gramas. Aí você pode adicionar na água. Uma sugestão minha: se você tem o costume de fazer suco verde,
adicione ele ali no suco verde. Entendo que alguns suplementos alimentares naturais precisam de um tempo para a sua ação ser perfeita. Então, ali de 15 a 30 dias, o cílio já vai estar fazendo essa ação e vai estar lhe dando uma maior saciedade, certo? Mas eu vou reforçar aquilo que eu falei no início do vídeo. Se você não fizer o básico direito, ele não vai ajudar tanto assim não. Aí vamos partir agora para a quitosana. A quitosana também tem uma ação que favorece muito a perda de gordura corporal, na perda de peso corporal, mas não por formar gel, mas porque ele impede a absorção da gordura. Então acaba que também auxilia no controle do colesterol. Quem tem aí colesterol elevado, utilizar quitosana é bem interessante, certo? Mas aí, qual é o problema da quitosana? Para quem, como eu, tem alergia a crustáceos. Por mais que a quitosana não seja uma proteína, mas sim um polissacarídeo, mas ele é extraído ali da casca dos crustáceos. E possa ser que na produção, na manipulação, passe sim algumas proteínas alergênicas. Isso não é interessante para quem, como eu, tem alergia a crustáceos. Então, é a única ressalva que eu faço da quitosana. Vamos lá para o extrato de feijão branco. Acho que pouca gente, quase ninguém, ouve falar sobre isso. Extrato de feijão branco. Ele também não forma gel, mas ele atua inibindo uma enzima chamada alfa-amilase. Ou seja, ele atua na digestão e na absorção dos carboidratos. Ele auxilia muito ao controle glicêmico. Ele evita que se forme picos de insulina, que podem vir a causar resistência insulínica, que podem vir a fazer com que haja aumento da gordura corporal, a gordura abdominal. Para quem faz uma dieta de emagrecimento e que é um atleta, por exemplo, que precisa assim, de uma boa quantidade de carboidratos. Nossa, deve ser impedida essa moto. Sério mesmo. Para quem faz uma dieta de emagrecimento, mas precisa de uma quantidade boa de carboidratos, porque é atleta, porque o seu treino precisa com que haja uma produção energética bem eficaz, adicionar o extrato de feijão branco pode ser interessante para se evitar esse pico de insulina, para se evitar esse aumento na produção da gordura abdominal. Qual a dosagem do extrato de feijão branco? 1 grama, 1,5 gramas. Então ele pode ser adicionado, como eu falei, ali na alimentação, ou, se você preferir, você pode pedir para manipular e ingerir antes das refeições ricas em carboidrato, ok? O extrato de feijão branco, ele tem um gostozinho que pode ser desagradável. Então eu prefiro que seja manipulado, colocado ali em cápsula. E por fim, vamos falar do extrato do chá verde. Ele tem uma substância chamada epigalocatequina galato. É ruim mesmo de falar isso não. Mas essa substância pode aumentar a saciedade, favorecendo a diminuição da ingestão calórica. E por consequência, ao contrário de todos os outros que eu citei aqui, o extrato de chá verde é o único que tem essa ação termogênica. Ou seja, ele auxilia ao metabolismo ficar acelerado, como a gente diz. Então, se ele tem essa ação termogênica, ele tende a fazer com que o corpo faça de uma maneira mais eficaz a oxidação de gorduras. Principalmente quando você associa isso ao exercício. Não vou falar de exercício nesse vídeo, mas pense bem, se você quer emagrecer de modo eficaz, fazer atividade física é fundamental. Mas eu não sou educador físico, então vou deixar para quem sabe, entende e que vai recomendar melhor qual a prática de atividade física você deve fazer. Mas que você deve fazer, deve. E qual a dosagem do extrato de chá verde? 250 mg a 500 mg 3 vezes ao dia, certo? Aí quem vai ajustar isso com você é o seu nutricionista. Então, aqui foi uma lista de 5 suplementos que têm uma ação semelhante ao Ozempic, caríssimo, que você pode estar fazendo uso ali no dia a dia. E por consequência, vai lhe forçar, vai lhe levar a outros hábitos saudáveis. E só o seu corpo e a sua mente tendem a ganhar, certo? Então estamos aí, rumo a esse projeto verão. E aqui fica mais algumas dicas para quem quer chegar ali no verão bacana. Eu já estou ficando queimado, bronzeado, vamos dizer bronzeado. Estou iniciando meu projeto verão, nem que seja por aqui, na cara, queimada. E você, vai fazer o quê?